doutora Priscila. Que bom. Olá, Cristiane, boa noite. Espero encontrá-la bem, todos bem. Desde É, logo eu gostaria de agradecer a gentileza com que você aceitou o nosso convite para bater esse papo com a gente, né? A gente sabe que sua vida é uma correria, né? Que você tem seus afazeres, mas você prontamente nos atendeu para falar desse tema que é muito importante, né, Cristiane? Um pouquinho antes de você entrar, eu estava conversando aqui com as pessoas que estão ao vivo com a gente, falando sobre isso, sobre o problema que a gente está enfrentando da violência doméstica nesse momento de pandemia, né? isso. Porque o que acontece? A gente vê um crescimento, a gente sabe que existe um crescimento de denúncias, né? Existem estudos, inclusive, nesse sentido, e vê uma curva, um movimento contrário de acesso à rede de apoio oferecida por políticas públicas, como, por exemplo, o município. Então, a gente tem as denúncias de 190 aumentando bastante, mas não temos dados suficientes de aumento de violência, muito pelo contrário. Temos dados de decréscimo de violência, o que não é nem possível de se imaginar no momento de confinamento, né? Então, assim, é uma grande dificuldade que a gente encontra, né? Pelos estudos que eu tive acesso, que eu li, não é exclusivo do Brasil, né? Todos os países que implantam, que tiver, até porque nesse momento de pandemia, o que se torna mais necessário é o isolamento, né? Sem dúvida, é a medida mais viável para você combater a disseminação do vírus. Então, o isolamento causa também o confinamento da mulher que está sendo vítima de violência com seu agressor. E isso pode vir a dificultar, ou é o dificultador desses números estarem aparecendo, né? E eu vi que nesses lugares onde isso aconteceu, e isso comprovadamente, Itália, Espanha, Suíça, enfim, só campanhas educativas mesmo, de fato, só mobilizações públicas, governamentais e não governamentais, que fizeram esses números aparecerem e essas vidas serem salvas, né? Então, o nosso objetivo aqui hoje é exatamente isso, né? Conversar sobre isso, sobre essa subnotificação. Porque a subnotificação, e é bom deixar isso bem claro, ela não é exclusiva desse momento, né, Cristiane? Sim, A sim, exatamente. subnotificação, ela não surgiu com a pandemia. Na verdade, ela se acentuou com a pandemia, Ficou né? mais E claro ainda. ficou mais visível para a gente que os casos são subnotificados, né? E aí é aí que eu queria conversar com você sobre isso, porque você é ativista da causa. O que você acha que leva a essa subnotificação? Primeiro, eu queria te agradecer, doutor, o convite. Nós precisamos falar sobre violência sempre, porque eu digo, né, até nesse momento que nós estamos vivendo de pandemia, que é um momento em que todos estamos isolados e é necessário, né, como a doutora falou e tudo, mas a primeira coisa que a gente não pode esquecer, e que eu acho que acontece com a subnotificação, é o medo, né? E uma coisa que eu bato muito na tecla, rede de apoio. Não só, obviamente, das autoridades, mas a rede de apoio de quem está mais próximo, né? Então, por exemplo, se você tem um vizinho ou um amigo que saiba ou perceba que aquela mulher está vivendo uma violência, que muitas vezes aquela mulher não tem, ela não sabe para onde ir, para onde seguir, de enfrentar aquilo tudo. E essa rede de apoio é essencial, porque ela vai se sentir solitária e é um caminho árduo, mas necessário. E até porque essa mulher pode perder a vida. Você começa com uma agressão psicológica que vai virar uma violência física, que daqui a pouco pode levar ao feminicídio. Eu acompanhei alguns estudos de campos, eu fiquei assim extremamente encantada com algumas ações que vocês estão fazendo, da escuta muito mais ativa dessa mulher, até para que ela consiga ter a coragem e perceber que ela não tem outro caminho a não ser denunciar, ela pode morrer. Então não existe nada mais importante do que a vida. E isso é essencial.
Então, assim, eu falo isso até por mim, por uma experiência que eu vivi. A gente pensa muito para onde vou, o que eu vou fazer. Tem muitas que dependem financeiramente. Acesso ao telefone às vezes é difícil, mas você consegue. Então, se você tem uma amiga que sabe disso, ela pode te ajudar. Denunciando, pode ajudar acolhendo, né? E o vizinho que está ali mais próximo, a gente não pode fingir que aquela mulher não está sendo agredida. E esperar se a polícia chegou mesmo, se ela checar isso. Isso você pode fazer não se colocando em risco, né? Então, assim, é muito importante, né? Principalmente nessa pandemia. A informação, inclusive, foi legal você tocar nessa questão do vizinho, porque tem aquele ditado que diz, né, em briga marido mete a colher. Isso tem que meter sim, porque tem vidas em risco. E uma campanha de conscientização que me chamou muita atenção foi a que foi desenvolvida, se eu não me engano, foi Suíça ou Suécia, não me recordo bem, mas foi justamente nesse sentido, mobilizando os vizinhos a denunciarem. Porque tem um estudo divulgado que mostra, inclusive, o aumento nas redes sociais de vizinhos relatando escutarem casos de violência contra a mulher. E casos em Sim, que a pessoa, inclusive, se coloca naquela situação e diz assim, eu estava sentindo a dor que ela estava sentindo, mas estava sentindo. Então, vamos denunciar também, né? Vamos chamar a polícia, claro. vamos buscar, buscar ser a rede de apoio daquela mulher que naquele momento está se sentindo sozinha ou não está impossibilitada de buscar ajuda. Quando você falou dessa rede de apoio, e é muito importante porque às vezes as pessoas que estão nos vendo, né, que estão nos assistindo, nem sabem o que é rede de apoio. Mas quando a gente fala em rede de apoio, a gente não está falando só na família, a gente não está falando só no amigo, a gente está falando também em políticas públicas que têm redes de apoio para mulheres. Por exemplo, aqui em Campos, a gente tem os CREAs, que são centros especializados de assistência social, que trabalham quando os direitos são violados. E a violência doméstica é um direito violado. E é um direito violado independente de classe social. É bom que isso seja bastante difundido, né? Então, Sim. para que você acesse uma rede de proteção, inclusive de um CREAS, basta que seu direito seja violado, que você vai ter ali a sua ajuda, você vai ter um psicólogo, você vai ter um assistente social, você vai ter uma rede de apoio para te ajudar a sair do ciclo de violência. É importante também falar, Cristiane, que às vezes as pessoas acabam achando que é necessário elas denunciarem para elas acessarem uma rede de apoio. E o CREAS não é necessário você denunciar. Muito pelo contrário, você pode acessar o serviço mesmo sem denunciar, e esse serviço pode, inclusive, ser a sua rede de apoio para que você possa denunciar. Porque a gente trabalha numa rede de apoio interligada com outras políticas, com a política de saúde, com a política de trabalho e renda, com a ajuda da própria justiça. Aqui em Campos, a gente tem a Superintendência de Justiça, que ajuda essas mulheres na formalização da denúncia, né, na composição das provas para efetuar a denúncia. A questão alimentar, porque foi o que você disse, muitas vezes a denúncia não é feita por questões patrimoniais, né? E assim, existe uma rede de proteção, existe. Né? E essa mulher precisa chegar a essa rede de proteção. E o que me angustiou muito foi saber que essa mulher não estava chegando na rede de proteção. Porque aqui, enquanto gestora da pasta, eu pedi ao meu setor de vigilância socioassistencial, que é o que faz a medição de toda a política aplicada, como ela anda, que fizesse para mim um estudo sobre o impacto da Covid nos serviços socioassistenciais. Eu levei um baita susto quando veio para mim que todos os serviços relacionados à violência contra mulher, idoso, criança e adolescente tinham caído. Falei, não pode, não é possível. Não Falei, fazia gente, sentido. alguma coisa está errada aqui. Aí eu Todo mundo comecei, resolveu gente, conseguir não pode, conscientizar não assim, tem na sentido pandemia. isso.
Falei, não tem sentido, tá errado. Minha primeira coisa é isso, tá errado. E aí a gente foi para uma roda de discussão com as técnicas, né, da secretaria, que são mais habilitadas, são assistentes sociais, psicólogos, orientadores sociais. E o que está acontecendo? Não, porque, assim, a assistência social, ela não investiga, sabe? A gente nós não somos DEAN, delegacia, nós não investigamos crimes, nós não fiscalizamos, nada disso. Nós somos rede Cada de órgão apoio. tem a sua... Tem a sua função. Nós somos rede de apoio, nós oferecemos os serviços socioassistenciais, nós entramos naquele núcleo familiar como um todo. Não é só como a mulher, porque às vezes a violação de direito ela não vem separada de outras violações. Então ali pode estar tendo também uma violação ao menor, uma violação ao idoso, isso tudo é tratado nos centros especializados de assistência social. Isso é muito importante que as pessoas tenham conhecimento, porque eu vejo que muitas vezes não se busca ajuda porque sequer tem esse conhecimento que isso existe. E isso ficou muito claro para mim com esse estudo que a gente realizou. Porque no momento da pandemia, Cristiane, nós não fechamos nenhum equipamento. Equipamento que eu digo é o CREAS, é o CRAS, nós não fechamos, porque somos atividades essenciais também. Então, assim, alguns municípios foram fechados por questões de logística, para menos, né, para não disseminar o vírus. Mas aqui em Campos, não. Em momento algum, os nossos equipamentos ficaram fechados, pelo contrário. Não só ficaram abertos, como nós ampliamos a oferta de serviços por meio de remoto. E mesmo assim, não chegou, esses casos não chegaram para gente. Então, assim, alguma coisa estava errada. E aí a gente começou a pensar, gente, o que será que está acontecendo? Por que isso está assim? E aí bateu com todos os estudos, né? O agressor está muito próximo, né? E aí fica difícil para essa mulher acessar. E aí, aqui a gente teve uma ideia muito bacana, Cristiano, de colocar à disposição dessas mulheres vários telefones para que elas tenham uma escuta qualificada, para que elas tenham orientação, porque muitas vezes elas sequer sabem que podem fazer um boletim de ocorrência online. E isso a gente fez esse oferecimento por meio de telefone, disponibilizando o WhatsApp, durante o dia, durante a noite, do sábado e domingo. Tivemos um feedback muito bom. Já na primeira semana de implantação, de uma mulher que recebeu atendimento por meio do telefone que disponibilizamos, né? E disse que se não fosse por nós, ela não conseguiria, ela não saberia por onde fazer, nem como fazer, né? E ela formalizou o boletim de ocorrência, ela conseguiu o afastamento do lar do agressor dela, ela conseguiu a medida protetiva e ela, a partir do momento que ela nos acessou, ela começa a ser acompanhada por nós, né? Para que a gente possa restaurar tudo aquilo que foi, todo aquele vínculo que foi rompido, né? Seja o vínculo familiar, porque muitas vezes a violência também começa no rompimento de vínculo familiar, que o próprio agressor, né? Ele faz com que a mulher entenda que só ele é a pessoa Que vai gosta daquela protegê-la, mulher, que cuidá-la. protege, que todo mundo está contra, e aí ele acaba afastando dos amigos, acaba afastando de todo mundo, né? A gente vê isso, restabelecendo esses laços, tentando reinserir essa mulher no mercado de trabalho. Caso essa mulher não tenha, inclusive, local para ficar, nós temos um acolhimento institucional, que inclusive abriga mulheres em situação de violência até de outros municípios por meio de atendendo aos DEANs, os CEANs, o próprio Poder Judiciário, num local que é secreto, ninguém sabe, justamente para protegê-las, entendeu? Então, assim, a rede, ela a gente tem a rede de proteção, mas você acredita, por exemplo, que nos meses de março e abril, mês de abril, para fazer um recorte mais rápido para você, foi o mês que do ano passado, que a gente teve mais atendimento de violência contra a mulher e mais mulheres institucionalizadas nesse acolhimento. No entanto, lá em abril desse ano, nós não tivemos nenhum atendimento novo, né? Porque tem os casos que você acompanha, nenhum atendimento novo, nenhuma mulher. Isso não tem sentido. Não faz sentido, não fazia sentido. E isso que é então, importante, essa percepção, porque você tem que ver
a mudança, o nosso mundo muda o tempo inteiro. Você tem que ter essa percepção das idades, enfim, de falar, opa, pera, tem alguma coisa esquisita, né? E eu fiquei encantada quando eu conheci e vi esse estudo mais profundo do CREAS, porque, por exemplo, às vezes a mulher ela tem medo de denunciar, mas às vezes ela precisa se preparar psicologicamente para dar o primeiro passo. E quando você tem essa escuta que vocês têm aí, você prepara essa mulher para ela tomar coragem, porque é muito difícil, porque eu tive essa coragem. Você tem que fazer tudo no rompante, né? Então, isso é muito difícil. Então, quando a mulher ela está preparada psicologicamente, né? E ela fala assim, eu vou conseguir. Ela fala, bem, é possível ter aquela luz lá no fim do túnel. E isso é muito importante. Ela entender das leis, né? Eu botei a cartilha da Maria da Penha debaixo do braço para eu começar a entender. Então, dentro de todo momento, todo turbilhão. Então, quando você tem uma escuta importante como a que vocês criaram, eu fiquei assim, realmente assim, tirei meu chapéu, assim, falei, nossa, é isso. E é o que você falou, neste momento de pandemia, que nós já estamos passando por uma situação super complexa, nem todo mundo consegue lidar só com essa situação. Então, imagina lidar com a pandemia e a violência doméstica e o medo de morrer nos dois sentidos. Então, você fica, meu Deus, eu não vou conseguir, eu sou incapaz. E aí, quando você tem uma escuta dessa, você fala assim, eu sou capaz, eu vou sair viva. Eu só preciso entender o que eu tenho que fazer. E essa é a saber o forma de se caminho, né? preparar a mulher, né? É o caminho. Exatamente. Mostrar o caminho, às vezes, porque assim, ninguém vai ficar incentivando ninguém a romper relações Claro. familiares, até porque o objetivo da gente não é esse, é Não restaurar. é? Mas romper círculos de violência é necessário, né? Sim. E aí eu vi que outra iniciativa muito bacana, que a exemplo de outros países que também adotaram, é a campanha de Sal Vermelho, né, Cristiane? Eu não sei se você conhece a campanha do Sinal Sim, Vermelho, sim, né? E que é assim, fantástico. é fantástica, é uma campanha fantástica, porque outra coisa que me deixava muito aflita é o seguinte: a gente tomou a iniciativa de criar números de telefones exclusivos para isso, abriu o WhatsApp, porque às vezes esse homem pode estar escutando a conversa dela e às vezes pelo WhatsApp ela consegue se comunicar melhor. Esse caso que a gente atendeu, inclusive, foi pelo WhatsApp. A gente conseguiu escutar e Digitando, né? conseguiu. Escondido no É, banheiro. exatamente. E assim, tarde da noite, não foi durante o período do dia. Possivelmente a pessoa estava dormindo, né? Então, assim, é, a- tem os casos que a gente não pode ignorar e que são muitos, porque se você parar para olhar, aí, inclusive eu te encaminhei o estudo em campos, você pode ver que a maior parte da violência está onde está a menor renda, onde está a população mais vulnerável financeiramente falando. Então, nesses casos, a mulher pode inclusive estar sem celular, né? Sem ter como acessar os serviços que a gente também colocou. Isso me angustiava também. Falei, gente, só tem um modo de eu acessar essa mulher, porque a busca ativa nesses casos é muito difícil. Eu não posso sair batendo de porta em porta perguntando, você está sendo agredido? Você está sendo agredido? Isso não é viável. Não, Então, não o que eu tem, preciso, não né? funciona. Não tem O como. que eu preciso de fato é que a sociedade se mobilize, que a sociedade nos avise, que a sociedade acione a polícia para que esses casos cheguem. E assim a gente possa diminuir essa questão desse aumento de feminicídio, né? Porque a pandemia diminuiu a notificação, mas aumentou o feminicídio em relação ao ano passado, né? Aumentou, salvo engano, mais de 20%. Então, olha que loucura. Eu não tenho a notificação da violência, mas eu tenho aumento do feminicídio? Não tem sentido. Não, Mas eu são tenho dados aumento que do não. filme. Tem alguma coisa, uma lacuna que está faltando aí, né? Né? Então fica Então, evidente. assim, é importante que a sociedade, e a nossa live é mais para isso, para mostrar que a sociedade pode ser um agente transformador, que a sociedade, que os vizinhos podem ajudar aquela mulher, né? E me chamou muita atenção, me chama muita atenção quando a gente vê um caso de violência que chega ao extremo, né? Que chega ao resultado morte.
E geralmente quando a polícia vai escutar testemunhas, e as testemunhas geralmente falam, a gente sempre ouvia discussão do lado, sempre ouvia, eles viviam brigando. Gente, por que que, né? E a Por gente que se que não pergunta, fez meu Deus, nada? por que ninguém ligou? Não é, Sim. não é legal. Essa questão de empatia, né? É se colocar no lugar do outro, é tentar, de alguma forma, mover e fazer a Fazer diferença, diferença nesse mundo, né? Ser uma né? semente multiplicadora positiva, né? Não assim, ela é eu não vou me meter nisso aqui não, porque isso aqui vai me prejudicar. Eu tinha um caseiro em que estava na casa no dia do crime não ligou para a polícia anonimamente. E isso, quantas mulheres, por exemplo, passam por isso, né? Dos vizinhos e amigos, às vezes, que não se metem. E aí você fala, meu Deus, aquela vida poderia ter sido poupada. Aquele vizinho daquela menina recentemente, agora que morreu. Você fala, poxa, ninguém ouviu, né? Ninguém fez nada. A gente está lidando com uma vida, a gente não está lidando com um objeto, né? Então, assim, quando a gente percebe que aquilo ali é um respirar, né? Eu me sinto uma sobrevivente. E eu falo assim, imagino quantas mulheres que saem da violência doméstica e se sentem sobrevivente. Eu sobrevivi, eu consegui chegar até algum lugar. E isso a gente só consegue quando a gente tem essas escutas, a gente tem as pessoas ao redor que escutam e fazem alguma coisa anonimamente, se tem medo, e porque a gente não pode achar isso normal, uma morte, uma agressão, isso é um crime, né? A violência doméstica é um crime. Então, assim, Inclusive, é bom, é interessante o que você falou, fazer anonimamente quem tem medo, e a campanha do Sinal Vermelho deixa isso muito claro, né? Você não precisa ser testemunha, basta você acionar a polícia, né? Na chamada deles, é muito interessante isso. E eu estava vendo esses dias um vídeo da doutora Renata Gil, que é quem criou, quem está à frente da campanha, né? E porque muita gente questiona assim, criou a campanha do Sinal Vermelho. Ok. Agora todos os homens sabem sobre o sinal vermelho. Qual é a eficácia? E ela explicou muito bem, tem eficácia sim, porque a violência doméstica ela é feita na clandestinidade. E quando você começa a ver que existem alguns mecanismos que podem te tirar da clandestinidade, você sim, acaba também coibindo o ato daquele agressor. Então ele exatamente. sabe que em algum momento ele pode, Pode ser né, descoberto. vir. Então aí isso também é um fator inibidor, né? É importante. A gente viu que teve caso, inclusive, salvo engano, de uma menina que era mantida em cárcere. Eu acho que tinha envolvimento até de irmão ou cunhado, eu não me lembro bem, porque eu leio muita coisa e acaba se perdendo. Então, assim, e ela foi libertada pela campanha do Sinal Vermelho. Então, já deu certo. A partir do momento que você ganha Sim, engajamento, né, que você se torna multiplicador, já dá certo. Né? Eu acho que a educação, sobretudo nesse momento, a educação no sentido de se colocar no lugar no próximo, de tentar ajudar o próximo é muito importante. Né? E queria falar com você agora que diz o seguinte: muitas vezes eu percebi pelas coisas que eu li e pelos relatos na própria secretaria, que a pessoa sequer sabe que está num ciclo de violência, isso é muito importante falar. né? E por isso, por exemplo, o CREAS, essa escuta é importante, porque a mulher, ela talvez não perceba isso muito, e ela sabe que tem alguma coisa errada. E se ela tem um psicólogo, um assistente social que vai escutar, ela vai sinalizar isso. Então, isso é muito importante. É aquilo que você falou, às vezes ela não vai denunciar, mas quando ela percebe, opa, tem alguma coisa errada que está evoluindo, ela vai tomar coragem. Ela Então, pode dar um basta, né, no relacionamento pode dar um abusivo. basta, exatamente. E sabe os caminhos para evitar coisas piores. Então, essa escuta é muito importante. E só complementando essa questão do sinal vermelho, é muito importante, porque quando o agressor ele se alimenta do silêncio. Então, quando você tem uma campanha como essa,
seja o sinal vermelho, mas você pode fazer um sinalzinho. Aquela pessoa da farmácia, o atendente, ele já está preparado, porque às vezes a mulher tem poucos segundos para falar, eu estou vivendo um abuso. Até ela explicar tudo que está acontecendo, o agressor já está do lado dela. Então, se você já tem uma campanha de conscientização, você marca com sinal sim, depois apaga, você consegue. Agora, às vezes uma pessoa despreparada, que não sabe, até você explicar, falar numa ligação. Então, isso é muito importante, conscientização. Porque a mulher consegue evoluir, ela fala, nossa, eu vou conseguir sair disso aqui. Eu tenho uma Uma porta de luz no saída fim de do túnel. emergência. Tem uma saída de emergência ali. Então, isso é muito importante. Eu estava lendo e eu acho que é muito bom até para a gente divulgar essa campanha, principalmente do Sinal Vermelho. Eles têm feito muitas postagens sobre a violência, né? E eles falam, eu via uma postagem deles muito interessante que eu sempre bati muito, é que é necessário quebrar o ciclo de violência. Esse Sim, ciclo ele precisa ser quebrado. E o ciclo, a violência ela não vem do nada, ela não começa do nada, né? Ela começa aí, se você for lá na página do Sinal Vermelho, você vai ver. A primeira fase é aquela fase dos xingamentos, né? Das agressões morais, quando você começa a minar mesmo a autoestima, né? Daquela mulher, denunciar. né? É a fase que eles chamam de fase de tensão, dos insultos, das ameaças. Aí a segunda fase é a agressão, né? Quando ele empurra, dá soco, pontapé, joga objetos, tal. E a terceira fase é a fase da reconciliação. É quando o agressor transforma o comportamento dele, pede perdão, fica todo carinhoso, oferece presente, diz que ama, e aí isso acaba sendo um fator manipulador na cabeça da mulher, né? Em alguns casos eu ouvi relato de É, mulheres acharem que a culpa era delas, que elas em se sim. colocar não Na na grande situação maioria. de vítima, mas de culpada. Não, eu que fiz errado, eu que saí, eu que provoquei porque eu botei uma roupa mais curta que ele não gosta, né? Né? Não é Ela isso perde a que. identidade dela. A mulher perde a identidade dela. E normalmente o agressor a culpa sempre, né? Então, assim, tudo é culpa dela. E a gente já vive numa sociedade com patriarcado, com machismo. Então, quando ela encontra centros de apoios e pessoas atentas a isso, ela começa a perceber que não, a culpa não é dela. E como que você falou, ele vir nessa fase de lua de mel é a esperança que a mulher tem que. Não. Normalmente a gente tem a negação. Eu digo isso porque eu tive a negação de que eu não queria ver aquilo que estava me acontecendo, porque achava que tem uma segunda chance, que tem nós mulheres já temos essa coisa mais romântica. E o homem, ele vira essa pessoa incrível que ela quer acreditar que vai ser. E aí tem essa manipulação. E a partir do momento que ela tem o conhecimento, minha mãe sempre me falou isso, o conhecimento é a coisa mais importante, ninguém arranca de você. Quando eu passei por esse processo, eu fui começar a entender, ser dona do meu processo também, para você começar a entender. Eu não sabia, por exemplo, que o dano material era um processo e o dano físico era outro. A gente vai descobrindo certas coisas ao longo da jornada. Então, quando a mulher ela começa já, opa, o alerta vermelho acende do que ela está acontecendo na psicológica, ela, opa, tem alguma coisa errada. E ela vai descobrindo o caminho. E às vezes a gente pode evitar as mortes ou uma violência. Por exemplo, quem tem crianças ou tem filhos já adolescentes que eles começam a perceber e entender, porque sofre a família inteira. Sofre até os domésticos. Eu passei por isso, minha cachorrinha pequenininha e meus pais, enfim. Então, assim, quando você tem essa consciência, tem gente que pode pedir ajuda e tirar essa mulher dessa negação também, né? Então, assim, eu acho muito importante a gente sempre falar a rede de apoio de pessoas ao redor, e que não tenham medo, ou façam isso anonimamente, é clara, porque quando o agressor vê que não vai, que as pessoas ao redor podem não silenciar, porque o silêncio
Esse é o problema, o silêncio. Quando você dá o silêncio e o agressor tem a certeza que aqui ninguém vai ver, aí você aumenta a possibilidade de ter uma violência física ou um feminicídio, entendeu? Agora, quando você fala, opa, peraí, tem alguém aqui ao redor que pode me ouvir, aí, e essas campanhas são importantes por isso, né? Quanto mais conhecimento você tem, mais a certeza da impunidade, porque a pessoa vai É, lá e sabe que vai gritar. exatamente. Isso é muito interessante, porque esses dias eu estava pensando nisso. A gente precisa estar em isolamento para não, né, disseminar o vírus da Covid-19 e não aumentar a doença no mundo. Mas a gente precisa não estar em isolamento e disseminar informação de qualquer tipo de violência. Aqui a gente fez um recorte de violência doméstica por você ser ativista na causa. Mas a gente tem a violência contra o idoso, que é muito, muito grande também. A gente tem a violência contra a criança, que também é muito Também é séria, muito grande, que é né? muito sério. E são vários tipos de violência. A gente não está falando aqui só da violência física ou do feminicídio, porque isso é visível, né? A violência Nem tem física mais o que. é o que eu chamo de palpável, é aquilo que você está vendo. Mas e a violência psicológica? Às vezes não chega nem à fase, né, da violência física, mas a fase da violência psicológica é tão grave que pode levar, inclusive, um suicídio, né? Sim, sim, é porque a mulher, ela não vê, até às vezes o idoso que é dependente, né, não pode, você fica dependente de alguém e aonde tem fragilidade tem mais facilidade, né, uma criança, É um um terreno idoso, mais ou uma fértil mulher para, que né? é o terreno mais fértil, entendeu? Porque quando você tem conhecimento ou tem um apoio, ali você não é frágil, então você tem mais ajuda. Mas uma pessoa dependente é muito mais fácil você ali praticar um crime, né? Então, a gente tem que ter esse alerta e trazer a responsabilidade para nós, né? A sociedade em si. Não podemos nos calar, não podemos ver uma mulher sendo ameaçada e não fazer nada, ou um idoso. A gente não pode calar, a gente tem a nossa responsabilidade, porque senão a gente está participando daquele crime ali, ou daquele ato muito cruel. Não, e é Então a muito gente não pode calar. complicado, né? Porque, assim, imagina, e isso me chamou muita atenção também, esse tipo de violência acontecer em famílias mais vulneráveis, que por acaso acabam sendo também famílias mais numerosas. Imagina aquela criança que convive naquele lar de violência, né? Naquele lar onde a mãe é agredida o tempo todo, e aquele padrão vira um padrão a ser um padrão a ser repetido por aquela criança. Então, se eu tenho uma menina numa situação dessa, se ela passar por uma situação de violência, ela vai achar que aquilo é normal, porque é o padrão que ela viveu a vida toda. Ao passo que Sim, se eu tenho um menino vive aquilo, ele repete esse padrão. E ele vira um novo agressor, porque ele viveu isso, né? Ele assistiu isso a vida toda, e para ele isso é aquele negócio, né? Mas vale um exemplo que mil palavras. e mil Então, palavras. né? Então, eu acho assim que quanto mais a gente multiplicar conhecimento, multiplicar o que é de fato a violência doméstica, o que é uma violência psicológica contra a mulher? Quando que você está num relacionamento abusivo? Isso é uma pergunta que as pessoas fazem. Porque senão, eu já ouvi as pessoas dizerem assim, gente, mas por que ela não largou? Por que não desmanchou? Por que não foi embora? Ninguém Né? E a gente, sabe a real fragilidade daquela mulher, né? A gente tá, cada um tá preocupado na correria do dia a dia. A gente às vezes não fala nem com os nossos amigos direito porque não dá tempo, né? Agora nessa pandemia a gente está tendo tempo para falar com a gente, né? Perceber as nossas falhas, perceber. Mas nessa correria do dia a dia, do sustento, às vezes eu acho que é muito importante esse julgamento negativo. Por que ela fez isso? E não por como eu posso ajudar aquela mulher a sair disso? Porque isso, se eu consigo perceber que isso é errado, então como eu posso ajudar aquela mulher? Ou então como é, outras mulheres, né, podem ser ajudadas, ao invés de eu ficar falando, pô,
porque também queria, eu escutei muitas coisas, escutei, vendo relatos de mulheres, né? Ah, gosto de apanhar. Isso é um machismo que você fica, gente, como é que uma É pessoa machismo estrutural, né? Que a estrutural, gente aí você fala, sabe que a gente vai Deus, demorar muito para romper, mas a sim, gente tem que tentar, até para deixar para os nossos filhos um mundo melhor, né? Porque é nisso que eu penso, deixar para os meus sim, filhos um mundo melhor. E exatamente. assim, é, Cris, eu vi uma live sua que eu achei muito interessante. Da mesma forma que a gente tem a campanha do Sinal Vermelho, eu vi que você tocou nesse assunto, eu passei por uma situação semelhante. Como que num ambiente, às vezes, de trabalho, porque a gente sabe que muitas vezes a violência ela começa na psicológica, e aí o príncipe encantado diz que você não precisa trabalhar, né? Que ele vai te sustentar, que ele quer que você fique bem, que você fique lindo em casa, aquele sonho romântico todo. Você acabou de Mas muitas casar, né? você não precisa disso, eu sou o provedor. Porque, na verdade, historicamente, era assim, né? O papel do homem é prover o lar, o papel da mulher é cuidar da casa dos filhos. Né? E esses são padrões que vêm sendo quebrados por muitas lutas. Né? O próprio direito da mulher exercer o direito de votar, o direito de cidadania plena, é um direito muito novo, que a gente só conquistou no Código Eleitoral. É. Entendeu? Então, assim, como que, não só no ambiente de trabalho, ou em qualquer ambiente que essa mulher esteja, que frequente, que tenha mais frequência, que a gente pode identificar se aquela mulher está numa situação de violência. Que comportamento, você que é ativista, que vê muita coisa, né? Que escuta muita. Qual comportamento que você pode ligar o botãozinho assim? Não, peraí, essa mulher pode ser uma vítima de violência. Eu até falei, isso é muito importante a gente falar, né? Às vezes a mulher ainda está conseguindo trabalhar, mas ela chega em casa e tem as discussões, né? E aí, cada vez mais, ela vai se sentindo culpada de estar trabalhando. Às vezes, eu comecei a viver isso. Eu amo minha profissão, é uma das coisas que eu mais amo, assim. Era meu sonho de criança. Então, assim, e sempre fui muito batalhadora. E mas só que era muito difícil, porque eu estava recém-casada e muitas mulheres passam por isso, né? Você não precisa trabalhar, mas você quer trabalhar porque você quer se sentir útil, você quer ajudar, você quer dividir, você quer, enfim, você quer se sentir, ué, mulher, eu sou mãe, sou profissional, né? Então, eu acho que as empresas cada vez mais têm que conscientizar os gestores das áreas, para perceber, por exemplo, se uma mulher está machucada sempre, porque a mulher às vezes era muito ativa no trabalho, era uma ótima profissional, cada vez mais ela vai se fechando, porque ela vai se fechando para o mundo, cada vez mais ela vai deixando de cuidar da aparência dela, do mínimo. Então ela já vai faltando, porque, por exemplo, eu faltei a trabalhos porque as pessoas não podiam me ver machucada. Você não pode cair toda hora em algum lugar, né? Então, assim, você começa essa conscientização dos gestores. Eu vi algumas campanhas até muito interessantes de palestras com gestores para perceber isso, porque muitos homens e muitas mulheres, às vezes até as próprias mulheres. Então, eu acho que isso é essencial para a gente começar a mudar a dinâmica. A mulher começa a faltar muito, então, ou pede demissão, mas por que ela está pedindo demissão, né? Ou acaba sendo demitida pelo Ou rendimento acaba baixo. sendo demitida porque ela não vai sendo mais a profissional que ela era. Então, você começa a ligar. Ela acabou de casar ela está decaindo. Pode ser por N motivos, mas vamos investigar isso com mais cuidado. Ou pelo menos ter um olhar mais Humanizado, né? humanizado, sabe? A violência ela está muito gritante e é a hora de todos nós nos conscientizarmos, sabe? E o trabalho nas empresas também é muito importante, como nas escolas, porque é o que você falou. Você às vezes vê uma mulher sendo agredida e o filho acha isso normal, o homem. Ou a mulher acha normal ser menosprezada, ser tão ridicularizada, enfim. Então, quando ela vai para a escola e ela tem palestras na escola que demonstram
o quanto é ser um casamento saudável, uma relação saudável. Aí ela começa a perceber, opa, isso acontece na minha casa. E aí essa criança, às vezes, quando tem um CREAS, por exemplo, para receber essa escuta, ela vai, uma psicóloga, enfim, ela vai começando a dizer, olha, isso está acontecendo na minha casa. Ela vai falando Aqui, espontaneamente. Isso não é aqui em Campos existe uma indicação legislativa nesse sentido. Um vereador propôs isso, o vereador Cláudio Andrade propôs colocar na matriz curricular das escolas o estudo, né, e a conscientização em relação à violência doméstica, justamente é nesse maravilhoso. sentido. Inclusive para evitar, porque assim, é o que você falou, mexe com a família toda. Então, a criança que vive violência, que vive num ambiente violento, ela tende a repetir o padrão violento, né? Ou ela tende a se fechar. E o olhar do professor também, do pedagogo, do orientador social na escola, também é capaz de identificar uma situação dessa, né? Dependendo da própria escuta que essa criança venha a ter no ambiente escolar. Não é isso? É, exatamente. O professor, o pedagogo, ele vai começando a perceber alguns indícios da criança, a forma dele se portar na escola, com os colegas, né? Porque você acaba repetindo isso que você vê dentro de casa, você de uma certa forma. Então, quando você tem isso, por exemplo, no currículo, né, da escola, ou quando a professora ela está com um olhar mais apurado sobre isso, essa observação que a gente tem que bater na tecla, né? Nós somos o quinto no ranking né, de feminicídio, a gente não pode achar isso comum, né? Então isso já é um problema que existe no Brasil. Né? Queríamos estar no ranking, no quinto lugar em outras coisas, mas não, né, É no uma feminicídio. pandemia também, né? A violência doméstica não deixa de ser A uma gente está pandemia. vivendo, a gente está vivendo uma pandemia e uma epidemia, né, ao mesmo tempo. Então, a gente não pode dizer que a gente não tem que tratar isso com urgência. E a prevenção é o melhor. Porque se às vezes a mulher está vivendo isso dentro de casa e o filho dela, mesmo que pequeno, começa a falar para a mãe dele, mãe, eu vi isso na escola, isso aqui não pode. Essa mulher vai talvez se conscientizar, porque a gente aprende muito com as crianças, com os adolescentes. Então, Não, e é eu acho importante, porque se essa que criança você também deixar. falar uma situação dessa para um professor, o conselho tutelar pode ser adicionado também, né? Porque a criança ela tem que estar num ambiente Exatamente. sadio. E aí, a partir do momento que ela não está num ambiente sadio, ela consegue, e alguém vê que esse ambiente não está sadio por algum motivo, e esse motivo vem a ser violência doméstica, esse caso chega até o CREAS por meio de uma outra política pública, mas ele vai chegar para a gente. E aí a gente vai conseguir fazer essa rede de apoio e proteção para essa mulher também. Então, é toda uma rede que precisa se unir para proteger essas mulheres, Sim. para ajudar essas mulheres, né, a buscarem ajuda. Mas, acima de tudo, Cris, eu acho que é a população mesmo, né, em geral, a sociedade em geral, entender que isso não é uma coisa para jogar para debaixo do tapete, isso é uma coisa para escancarar. Está acontecendo? Avisa, seja por denúncia anônima. E eu acho que é um comportamento que os próprios homens, que tem muito homem consciente, né? A gente sabe que tem muito homem que se conscientiza com essa situação também, e que o próprio homem que tenha conhecimento, que um colega ou que presencie, fala, cara, isso está errado, não faz isso, né? Que quando É, você repreende por uma mulher, às vezes a tendência é você até agredir essa mulher que te repreende. Mas quando você é por um repreendido por homem. um outro homem, aí a situação muda um pouco de figura. Aí há vergonha, né? Aí tem a Exato, você foi no vergonha do ponto cara. perfeito. Você foi assim, no ponto perfeito. Porque quando você tem um colega e esse colega fala, cara, isso não é legal, não, a gente não está numa luta por uma briga de sexos, pelo contrário, a gente está numa união, né? Aconteceu uma coisa interessante muito comigo, que eu estava no Tribunal de Justiça e eu conheci um agressor, estava esperando a psicóloga, né? E esse agressor, e eu achei isso, assim, muito bacana, né? Que eu falei, eu nunca pensei
ter vivido a violência, sentar ao lado de agressor e falar assim, poxa, essa pessoa tem jeito. Eu falei assim, o senhor está aqui porque aconteceu alguma coisa? Ele falou assim, não, eu agredi minha ex, mas eu tô errado. E eu tenho que pagar por isso. Aí você fala assim, você escuta e você fala, poxa, essa pessoa tem um jeito, ela tem um caminho, de transformação ali, né? Então ele estava fazendo tratamento com a terapeuta, enfim, do próprio fórum. Aí você fala, ela tem um caminho de uma solução. Mas se um homem vai alimentando o outro homem, isso vira normal, né? Por exemplo, Banal. banal. Por exemplo, eu fui convidada pelo governo do Uruguai para, como tenho o botão do pânico, né? Fui a primeira mulher no Rio de Janeiro. Eu fui conhecer esse botão mais de perto, que lá já funciona há algum tempo. E eu achei interessantíssimo, que é uma coisa que eu falo assim, gente, meu Deus, tomara que a gente chegue aqui. Mas tem as mulheres que são monitoradas, eles monitoram as redes sociais. Então, por exemplo, assim, eu vi assim com os meus olhos um agressor que avisou nas redes sociais que iria no trabalho da mulher. Então, assim, a polícia chegou antes dele e evitou Nossa. uma situação pior. A gente está crescendo as redes sociais, né? Principalmente agora nesse momento, né? Então, assim, a gente tem que ficar atento, né? A gente não pode achar que a rede social ela tá solta e que qualquer um pode fazer, a gente está escondido atrás de um computador. Não, a gente tem uma responsabilidade ao que a gente divulga, a gente compartilha e o que a Sim. gente fala, né? Tá aí as fake news, essas coisas todas. Tudo isso é muito importante a gente falar, olha, tá acontecendo isso, esse homem tá perseguindo, ou seja, ou a mulher, enfim, eu falo isso no geral da violência, né? Então, é a nossa realidade, né? A gente vive hoje Sim. com a rede social, então isso é muito importante a gente se conscientizar que tem alguma coisa errada. Porque aí você vê um agressor falando uma coisa ruim dessa mulher que foi agredida, ou vai ser agredida, mas aí esse amigo repreende, fala, cara, isso não é legal você falar, isso não é bacana você falar numa rede social. E aí você vai começando a conscientizar. E aí é lindo quando você tem uma transformação de verdade, porque você fala, essas sementes, sejam nas campanhas, sejam com a sociedade, o amigo, a amiga, ou o vizinho, ou um colega mesmo, ou um médico, ou né, os profissionais se juntam, aí você fala como ser humano, aí você fala, poxa, eu tô errado, eu vacilei nisso aqui, tem razão. Aí E você errar começa é a ter humano, uma né? transformação. Errar é E errar é humano, humano. claro. O Aqui problema a é gente fez uma persistir no erro, parceria. né? Exato. Aqui a gente fez uma parceria com a saúde mental. Então, quando o CREAS é acionado numa situação de violência doméstica, o CREAS assume o papel do atendimento a essa mulher, né? Se ela precisa de um acompanhamento psicológico, que sempre precisa, ou de uma Sim. terapia né, mais apropriada, a gente encaminha para a rede de saúde, mas a gente também fez uma parceria para tratar o agressor, sabe? E assim, a gente fez uma parceria, porque assim, o objetivo é você olhar o todo, é você olhar a família. Então eu estou olhando para a mulher enquanto vítima, mas eu olho para o agressor também, para que esse perfil não se. Eu salvei aquela mulher, mas ele agora ele pode ter outra mulher. Então, para que esse comportamento não se repita, eu preciso tratar esse homem também. Eu preciso que esse homem entenda que esse comportamento que ele está utilizando está errado. Então, a gente tem essa parceria, né, para que a gente possa tratar o homem. Te confesso que é uma coisa difícil, porque É, como eu comecei a live dizendo, a assistência social trabalha com oferta, né? A gente oferece os serviços assistenciais, a gente não obriga ninguém ninguém faz. a fazer, entendeu? Então, assim, é aquela coisa, eu só ajudo quem quer ser ajudado. Mas de tanto você falar, de tanto você, né? Que você consiga já é uma vitória. A gente Sim, teve um caso, uma né? vida. Na verdade, Um duas, de repente homem, ele vai se relacionar com é, outra pessoa e aquela várias. pessoa talvez não viva o que a anterior viveu. E isso é muito importante. Exato, exato.
Cris, realmente estou muito feliz de ter realizado essa live, porque eu acho que é só multiplicando a informação, é só multiplicando o conhecimento, é só conscientizando as pessoas, é que a gente vai mudar de verdade tudo aquilo que está errado nesse mundo. Porque achar que a violência contra a mulher, contra a criança, contra o adolescente, contra o idoso, que isso é normal por qualquer motivo, isso sinceramente, é uma temeridade. Nenhuma violência é normal. Não Nenhuma. é. Então, Nem... toda violência ela deve ser repudiada, seja qualquer ser humano, seja contra o animal, contra o meio ambiente. O nome já diz, é violência. Se é É, violência, tem que se repudiar. E eu acho, é o que eu estava falando, que eu falei com você, nós não nos conhecemos pessoalmente, ainda teremos oportunidade para isso, com mas certeza. Teria um é o que eu prazer. te falei antes, né? Não é tratar o efeito, né? Porque o efeito a gente vê, a gente precisa tratar a causa. Porque quando você É, trata a causa, o efeito não acontece. Então, a gente tem que melhorar muito ainda em tudo que a gente faz, nas políticas que a gente desenvolve, nos movimentos, nas campanhas. E a gente está vendo que só com isso a gente consegue dar voz. Há um tempo atrás, quando que a gente ia imaginar estar abertamente falando sobre violência contra a mulher, né? Porque muitas vezes, e eu já conversei isso com alguns amigos, né? O que faz uma mulher não denunciar, né? E às vezes não é nem falta da rede de apoio. Às vezes ela vem de uma família bem estruturada, ela tem uma condição financeira legal, ela não depende financeiramente do seu agressor, mas às vezes até o medo da reação da sua família ao saber a impede de fazer uma denúncia. E isso é muito grave. Eu, 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 porque a mulher eu sente vergonha, né? Ela sente vergonha. é, Ah, como é que os meus amigos do trabalho vão descobrir isso? Minhas amigas, eu vou ser excluída. Tudo isso faz parte, né? Da denúncia, né? é, e assim, assim que a gente lançou os telefones, foi logo assim também que lançou a campanha Sinal Vermelho, eu participei de um programa em Campos, uma roda de conversa, e um psicólogo estava nessa roda de conversa e ele relatou um caso que me chocou muito, de uma jovem de 20 e poucos anos que se relacionou com um médico, né? E um príncipe encantado abria a porta do carro, mandava flores, tal. E veio a pandemia, acabou ele convidando para que ela morasse com ele, ficasse mais tempo com ele e tal. E em coisa assim de 2 meses de relacionamento, ela começou a agressão. E a primeira agressão foi uma agressão e ela se sentiu culpada, mas ele é ótimo, eu fiz alguma coisa errada. E a chegar a um ponto dela acordar com ele costurando o supercílio dela, aplicando uma anestesia, costurando o Meu, supercílio dela e dizendo: Meu amor, eu te amo, eu estou cuidando de você. Então, assim, a gente nem imagina, menina de meu classe Deus. média alta, né? E o cara é um médico. A gente não É está uma falando de crueldade. pessoas que não têm conhecimento, que não tiveram estudo, não tiveram oportunidade. Nós estamos falando de pessoas que tiveram tudo isso e mesmo assim estão passando por isso. Então isso é muito Prática. grave, É. né? A violência, ela não tem cara, ela não tem cor, ela não tem classe social, ela acontece em Tem todos os idade, né? momentos, É. né? A gente vê, na maioria dos casos, os estudos demonstram que a violência doméstica, a violência contra a mulher, acontecem pelo seu companheiro, mas nem sempre é assim. Ela pode acontecer pelo pai, pelo filho, pelo irmão, né? Sim, Que é a exatamente. violência intrafamiliar, né? Que também é uma É violência, um outro é um problema outro, sério. É. né? Então, Cris, eu queria falar com você um pouquinho, eu acho que a gente abordou bem o tema da violência doméstica, eu fico olhando para cima, porque quando começa aquele cronômetro aqui, começa a me deixar A nervosa, gente fica porque eu já assim. sei que o tempo vai acabar, ele ainda não começou. Eu vi que você já veio a Campos, né? Você lançou um filme aqui, Já, não foi isso? já. Ah, eu tenho um carinho muito especial com Campos, porque eu fiz um filme, aí rodei Quando Chega a Hora de Esquecer.
E fala do Alzheimer, que também que é muito importante para a família se unir, né? Porque são vários estágios. Então, assim, eu tenho um carinho muito especial, o roteiro do Xande Novaes. E então, assim, eu tenho um carinho muito especial. E agora eu tenho um carinho dobrado por conhecer esse trabalho tão especial que vocês fazem com as mulheres e com os homens também, porque eu sou super a favor, porque eu acho que você pode salvar muitas vidas. Então, eu queria parabenizar, eu tenho um carinho por Campos e parabenizar esse trabalho, esse olhar muito mais e esse olhar que a gente tem que multiplicar aí por todos os lugares para a gente transformar. Eu confesso que eu fiquei muito emocionada quando eu soube que esse foi o filme que você lançou, porque assim, quando eu comecei a trabalhar com o poder público, meu primeiro emprego foi no Centro da Doença de Alzheimer, né? Então eu Nossa, vi de perto tudo que as famílias vivem, né? Eu vi de perto. Eu sei que não é o nosso tema, né? Mas por ser o filme, eu acho que é um filme que sim, vale a pena todo mundo ver, principalmente alguém que convive com uma pessoa que tem o mal de Alzheimer, que não é uma coisa fácil, né? fácil De para a se família entender. e para o paciente, né? Não é Assim, para o dois. paciente, não é para a família próxima, diretamente que cuida, e muito menos para a família que não está todos os dias, né? E que muitas vezes acha que aquele idoso está numa situação de violência que talvez nem exista, né? Porque como a memória é recente, ela é danificada, eu via muitos casos dizer, não me deu comida hoje, não, É, entendeu? E assim, e mais que isso, eu convivi com uma pessoa com Alzheimer. Minha avó foi portadora de Alzheimer, eu estava sempre com ela. Então, assim, me emocionou demais saber sobre o filme, saber, né, que você fez esse filme aqui em Campos. E eu queria já, esse cronômetro já começou aqui, não vou conseguir mais continuar até um menos de 28 segundos. Eu queria mais uma vez te agradecer pelo carinho, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade, sobretudo pela sua luta. E dizer que você é um exemplo, você é vencedor e você se apropriou da sua história. Eu espero que você seja exemplo para muitas mulheres, não só em Campos, mas em todo o país, todo mundo. eu agradeço muito o carinho e somos todas vozes, né? E é isso que a gente tem que propagar.